conosco hoje sobre constelação familiar. Nós estamos com a consteladora Juliana Sampaio. Juliana, seja bem-vinda ao Papo de Psique. Eu agradeço o convite, é um prazer estar com vocês falando sobre constelação. Constelação familiar é uma prática que vem ganhando espaço, não só dentro dos consultórios, mas por incrível que pareça, talvez tenha uma explicação bem clara, já que trata-se de família, na justiça, nas varas de família. E eu queria que a gente explicasse aqui para o público do Papo de Psique o que é a constelação familiar. A constelação é um método terapêutico, foi criado por Bert Hellinger, é um alemão. Ele está vivo, ele tem 92 anos e ele criou a constelação há mais ou menos 50 anos. Apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem a constelação e acharem que é um método novo, recente, ele tem já quase meio século de existência, mas só de uns 10 anos para cá é que ele vem sendo difundido de uma maneira ampla, chegando não só no judiciário, mas também na área da educação. Por exemplo, existe a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico, a justiça restaurativa, que trabalha com círculos de paz e constelação, principalmente nas varas de mediação, na área da justiça, e tem o atendimento individual, que é feito em consultório, grupos e oficinas temáticas. A constelação, ela se baseia em quê? Qual é o objetivo dela? O objetivo da constelação é revelar padrões, experiências, crenças distorcidas que foram originadas a partir de vivências dos nossos ancestrais, do nosso sistema familiar e também nos outros sistemas onde a gente vive, porque o sistema familiar é um dos sistemas, mas a gente tem o sistema social, político, educacional, religioso. Então, na verdade, nós vivemos em vários sistemas ao mesmo tempo. Então, ao longo do tempo, a humanidade vivenciou experiências difíceis, experiências de dor, experiências que Bert Hellinger chama de exclusão. O que é que ele chama de exclusão? Separações, mortes precoces, traições, abortos, suicídios, homicídios, falências, processos em que pessoas vivenciaram situações difíceis e acabaram por algum motivo sendo excluídas do seu sistema. E isso de alguma forma reverbera na vida da pessoa em algum momento da existência dela. Isso, não só da vida dela, mas na vida da família, e dos descendentes principalmente. Hellinger diz que quando alguém é excluído do sistema, e aí ele está se referindo a uma das leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, vai gerar um desequilíbrio no sistema e alguém vai ter que compensar. Então a compensação ela vai se manifestar como um sintoma de que existe um desequilíbrio no sistema. Que sintoma é esse? Esse sintoma pode aparecer de várias formas. Dificuldade de relacionamento com os pais, dificuldade de relacionamento afetivo, dificuldade de prosperar financeiramente, vícios, adoecimentos. Então esses sintomas vão dizer que o sistema ele está desequilibrado. Então quer dizer que situações que ocorrem hoje na nossa vida, elas podem ter relação com um possível desequilíbrio que ocorreu na nossa família, seja nesse presente ou, como Bert Hellinger coloca, em outros familiares, os nossos antepassados, é isso? Isso. Hellinger diz que muitos dos nossos problemas têm origem sistêmica. Nessas experiências que foram vivenciadas no passado, foram experiências que causaram desequilíbrios e para o sistema se reequilibrar, os descendentes eles acabam vivendo situações também difíceis de dor para poder equilibrar e curar aquela situação que foi vivida, repetindo as situações difíceis que foram vividas pelos ancestrais. Ele consegue explicar por que isso acontece? Existem 3 leis, segundo Hellinger, que regem as nossas relações, a nossa vida e os nossos sistemas, além do familiar, os outros que eu falei para vocês, que são leis naturais. Então ele diz que são leis que existem independente da nossa vontade, independente da gente acreditar nelas ou não. É como se alguém nunca tivesse ouvido falar da lei da gravidade, mas está submetido a ela do mesmo jeito, porque ela é uma lei natural, ela é uma lei física.
Então ele diz que existem essas 3 leis, que ele chama de leis sistêmicas ou ordens do amor. Ele diz assim, não adianta existir amor no sistema se ele não segue uma ordem. Então as 3 leis são a lei do pertencimento, que a gente falou agora há pouco, que diz que todo mundo tem o direito de pertencer a um sistema. No caso do nosso sistema familiar, esse direito se dá pelo nascimento. Então você nasce numa família, aquele nascimento estabelece um vínculo e um direito de pertencimento a ela. A outra lei é a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e o receber. Então você é um ser inteiro, 100%. E a outra pessoa é um ser inteiro, 100%. Só que você dá 50% para a relação e o outro dá os 50% dele ou dela para a relação. Se você dá mais ou dá menos, seja lá o que você estiver dando, tempo, atenção, dinheiro, amor, carinho, cuidado, escuta, em algum momento isso vai pesar, vai gerar um conflito. Então vamos imaginar que você trabalha num setor, numa empresa, e você tem uma meta diária para bater. E tem mais 2 pessoas que trabalham junto com você. E aí você faz o seu trabalho e as outras pessoas não fazem a parte delas. Só que você precisa do dinheiro da comissão da meta. Então você vai fazer por você e você vai fazer pelas outras 2 pessoas. Se você faz isso sempre, em algum momento aquela relação vai se transformar numa relação conflituosa. Vai ter um desgaste natural. Um desequilíbrio, né? No dar e no receber. Você está dando fazendo a sua parte e fazendo a parte do outro, né? Nas relações afetivas do mesmo jeito. É claro que cada um vai dar de acordo com as suas possibilidades, né? Vamos imaginar que você vai morar com alguém e a pessoa ganha mais do que você, 5 vezes mais do que você. E vocês têm contas a pagar. Então é natural que a pessoa vai pagar mais contas. Sim. Ela tem possibilidade de dar mais. Mas imagina se depois de um tempo você começa a ganhar igual a essa pessoa e a outra pessoa continua a pagar mais contas. Agora você tem possibilidade de dar igual, né? Então tá havendo aí um desequilíbrio na relação, porque o outro está dando mais do que você, ou o contrário. Quando você fala desse desequilíbrio, ele se refere especificamente a questões materiais, ou ele também se refere, por exemplo, às questões emocionais, àquilo que nós investimos quando estamos numa relação? Isso, todas as questões. Energia, como eu falei, tempo, escuta, cuidado, dinheiro, fazer a sua parte. Então tem um trabalho para ser feito. Então você faz o seu e das outras pessoas, você está se sobrecarregando, né? Você está fazendo por você e pelo outro, está existindo um desequilíbrio aí. Então esse desequilíbrio ele pode ser de várias ordens, de ordem material, de ordem emocional, energética. O que precisa acontecer para manter aquela relação funcionando de uma forma saudável e harmônica? O que é que cada um precisa dar? E aí vai depender do tipo de relação. A constelação familiar, ela se baseia muito na questão de que nós devemos honrar pai e mãe. Isso. E que, por exemplo, a questão da lei da hierarquia, ela é muito ligada a esta questão familiar. Sim. Cada um exercendo, né, o seu papel. Pai, mãe, filhos, e cada um respondendo exatamente pelo seu papel. Aí eu pergunto, Bert Hellinger, ele coloca um pouco dessa questão de que quando há um desequilíbrio nesses papéis, isso também se reflete, por exemplo, na minha vida como um profissional. Pode se manifestar na sua vida profissional ou em outras áreas, né? A lei da hierarquia é a terceira lei, que diz que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Se a gente pensar na ordem de nascimento, isso é óbvio, né? Então, nossos avós precederam nossos pais, que nos precederam, nós precedemos os filhos e assim vai. Então, a lei da hierarquia, ela não diz respeito somente à ordem de nascimento, mas diz respeito a quem chegou antes no sistema. Se a gente for falar da nossa família, a gente também vai estar falando da ordem de nascimento. Mas a lei da hierarquia, ela funciona para todas as relações. Então vamos imaginar que você vai trabalhar numa empresa, você tem 30 anos e você está nessa empresa há 5 anos. E chega alguém para trabalhar lá que tem 40 anos, mas que está lá há 6 meses. Mas quem chegou primeiro naquele sistema foi você. Então não tem a ver nessa situação com a ordem de nascimento, com a idade necessariamente.
tem a ver com quem chega primeiro no sistema. Nas nossas relações afetivas isso é muito importante, porque às vezes a gente está num terceiro relacionamento, mas a gente rompeu os dois anteriores, a gente não concluiu. Dificilmente a gente conclui as nossas relações. Normalmente as pessoas sempre deixam elas numa ruptura, né? Isso, e é um rompimento literal às vezes, né? Então eu excluo você das redes sociais, você não existe na minha vida, às vezes se refere a pessoa como falecido ou a falecida, né? É verdade. Então, acontece uma exclusão literal dessa pessoa com quem a gente se relacionou. Então isso é um rompimento, isso está infringindo a lei do pertencimento. Além disso, a lei da hierarquia, porque aquela pessoa com quem você se relacionou, ela tem um lugar na sua história, na sua vida. Então, se você não honra essa pessoa, se você não dá a ela o lugar que ela teve de importância na sua vida, se você não reconhece o que você recebeu dela, o que você deu, o que vocês construíram juntos, você não consegue estar inteiro nessa relação atual. Então a gente precisa, pela lei da hierarquia também, que não funciona somente para os nossos pais, irmãos, avós, mas para todas as relações, reconhecer o lugar de cada um. Quem chegou primeiro, né? Isso é interessante, Juliana, porque o que a gente percebe é que a constelação familiar, ela vai trabalhar muito com a questão como nós nos relacionamos com o mundo. Sim. E quando a gente fala com o mundo, nós estamos falando com tudo que faz parte desse sistema onde nós estamos inseridos. Família, vínculos sociais, vínculos profissionais. E o que eu acho mais interessante na constelação é porque às vezes a pessoa chega para fazer uma constelação e ela vem resolver um problema profissional. Sim. Eu estou com um problema na empresa, eu estou com uma dificuldade assim, eu não estou conseguindo fazer isso, ou eu estou com um problema de relacionamento com o meu chefe. E quando você abre o campo, como costuma se falar na constelação, quando você abre aquele campo, o campo muitas vezes ele deriva para questões que não ficaram bem resolvidas na família. Isso. A qualidade de relação que a gente tem na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva, no nosso círculo de amigos, dos outros sistemas onde a gente circula, elas têm a ver com a qualidade de relação que a gente teve no nosso sistema de origem, que é a nossa família. Então, se eu fui cuidada, se eu fui amada, se eu recebi proteção, segurança, se eu fui nutrida pelos meus pais ou pelos meus cuidadores, né, e foi uma boa relação, provavelmente eu vou desenvolver boas relações. Mas se eu fui negligenciada, se eu não fui cuidada, se eu não fui nutrida, então provavelmente eu também vou convidar situações que vão recriar aquela experiência de dor que eu vivi com a minha família para curar. É a mesma coisa em relação aos antepassados. Por que a gente vai repetindo padrões e crenças distorcidas em situações difíceis? Porque a gente quer curar o sistema. Então a gente recria a situação para a gente curar. É a compensação que a gente fala, né? E aí, respondendo a questão do deslocamento de papéis que você trouxe, como é que isso pode, de uma forma prática, interferir na nossa vida? Então, vamos imaginar, eu vou criar uma situação aqui, que uma criança de 8 anos perdeu o pai, um menino, perdeu o pai morreu, ficou com a mãe e 3 irmãos menores. E aí esse menino começa a cuidar dos irmãos porque a mãe agora precisa trabalhar. Então ele assume essa responsabilidade de ficar em casa cuidando dos irmãos. Quando ele chega à adolescência, ele começa a trabalhar para ajudar a família financeiramente. Então ele começa a assumir responsabilidades muito cedo, né? Então quando esse pai sai, quando acontece essa exclusão literal, né, em virtude da morte desse pai, essa criança acaba assumindo essa responsabilidade. Então existe um deslocamento de lugar. Ele deixa de ser filho para ocupar o papel de pai. De marido da mãe, né? Nesse sentido de se responsabilizar pela família. Então imagina que esse homem cresce, né? Esse menino cresce, vira um homem, constrói sua própria família e tem dificuldade de se relacionar com os filhos, tem dificuldade de se relacionar com a mulher. E de repente, quando a gente abre a constelação, o campo revela aqui como ele pode ser pai dos filhos e marido da mulher se ele é pai dos irmãos e marido da mãe. Né? A gente está falando isso energeticamente. Sim.
pelo papel que ele assumiu em virtude do falecimento desse pai. E que, aproveitando essa sua deixa, porque assim, é um papel que ele assumiu e que também foi imposto a ele. Porque em situações como essa, é muito comum que as mães joguem essa responsabilidade para esse filho que toma frente. E de uma certa forma é como se elas vissem esse filho como marido. Sim. E aí tem até aquela dificuldade de, por exemplo, a velha e boa história da sogra. Liberar o filho para seguir a vida dele, Sim. entendendo que é um outro sistema que ele vai ter que construir, né? Isso. E a gente tem que compreender que essa dinâmica é uma dinâmica inconsciente. Sim, né? sim. Normalmente essa mãe, essa mulher, ela não faz isso com consciência. Porque quer. Exatamente. Então, a circunstância, a situação, o contexto leva as pessoas a assumirem papéis que não são seus. Só que isso causa um desequilíbrio. Eu gosto muito de dar o exemplo do nosso corpo. Né? A gente tem, por exemplo, o sistema digestivo. Quando a gente sente alguma coisa no estômago, então você teve lá uma gastroenterite, aí vem uma dor de barriga. Por quê? Porque o estômago e o intestino, eles são elementos diferentes que fazem parte de um mesmo sistema. E para esse sistema funcionar bem, todos os órgãos precisam estar funcionando bem. Se um deles, por qualquer motivo, se prejudica, todos os outros vão sentir, porque eles estão conectados. E se o estômago não está funcionando bem, o intestino quiser fazer o papel do estômago, ele não vai conseguir, porque cada um tem o seu lugar e a sua função. Então é assim que funciona na família. Né? Por mais que essa criança tenha se esforçado para assumir o lugar desse pai, cuidar dos irmãos, né? Assumir a responsabilidade pela família, ele não vai conseguir, porque o lugar dele é o lugar de filho. Né? Então existe um desequilíbrio nesse sistema que pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, dificuldade de se relacionar com o chefe, com o masculino, com a autoridade, ou com uma mulher que tem uma energia mais masculina, que está ali no cargo de chefia, né? Em virtude dessa experiência com o pai, com o masculino, ausente. Então quando se traz, tem uma dificuldade aqui com o chefe, mas quando a gente abre o campo se revela um padrão sistêmico familiar. Alguma experiência lá atrás com o pai. Por exemplo, né, a perda desse pai. Né? Aí vamos imaginar também, supondo, eu estou criando uma possibilidade aqui, que essa mesma pessoa vai para um emprego, né, e ele tem, por exemplo, dificuldade com a autoridade, porque o tempo inteiro ele foi autoridade diante dos irmãos naquela família. Então ele tem dificuldade de se submeter a uma autoridade masculina, porque ele era a autoridade masculina daquele sistema. Então, não estou conseguindo me dar bem aqui com o meu chefe, e quando a gente vai olhar, a questão é uma questão sistêmica, de relação com o pai, de relação com o masculino naquela família. Que situações nós podemos tratar na constelação familiar? Qualquer situação que traga conflito, dor, dificuldade, pode ser de ordem financeira, de relacionamento, saúde, vícios, históricos, por exemplo, abortos sucessivos. Então, minha avó teve vários abortos, minha mãe, eu não consigo engravidar, sempre tem um aborto. Histórico de depressão na família, de suicídio. Então, são muitos temas, adoções. Tudo isso porque que eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar, Juliana, até para deixar aqui bem claro para você que está nos assistindo, é que a constelação ela vai trabalhar com essa energia que ronda esse sistema, porque às vezes a gente fica pensando, mas como é que a constelação consegue fazer isso? Como é que ela vai acessar aí os abortos que a minha tataravó fez, que a minha bisavó fez? E por que isso está refletindo em mim? É porque existe um campo de energia que circunda todo esse sistema que nós chamamos de família e que de uma certa forma é como se ele reverberasse nas gerações seguintes. Sim, também, né? Existe o que a gente chama de campo morfogenético, que é uma teoria de um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que é um campo de energia quântico. Ele é alocal e atemporal, então não existe passado, presente, futuro, distância. Por isso que durante uma constelação a gente trabalha com energias de pessoas que já morreram, pessoas que viveram há muito tempo, né? Essa ancestralidade bem mais antiga. Sim. Então, por exemplo, a gente já fez constelação para trabalhar os povos nativos, né? Então, os europeus, os africanos que vieram para cá, os nativos. Então, isso há 500 anos,
E a gente pode ir muito mais atrás, porque esse campo ele é um campo quântico. Eu gosto muito do exemplo da piscina de bolinhas. Então vamos imaginar que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente diz, tudo que a gente vive, se transforma numa bolinha de energia que contém aquela informação. Então é como se esse campo fosse uma piscina com várias bolinhas de informação sobre todas as pessoas que viveram em todos os tempos. Né? Então como é que acontece uma constelação? Eu vou dizer qual é a questão que eu quero trabalhar. Certo. Então, por exemplo, eu tenho um sintoma que é um adoecimento e eu quero trabalhar esse adoecimento. Então eu peço a pessoa para escolher alguém do grupo para representá-la e para representar o sintoma. Então essa pessoa vai lá, convida, posiciona e cria uma imagem, porque a constelação ela é baseada em imagens. Certo. Né? Nós vamos movendo as pessoas de lugar, fazendo falas de liberação e cura, e aí essas imagens elas vão movendo o campo. Né? E esse campo é que vai trazendo o equilíbrio. Quando você fala no posiciona, por exemplo, se nós estivermos falando da terapia em grupo, você escolhe as pessoas que vão representar aquela história. Isso, as energias, a relação, a situação, o sintoma que você quer olhar. Então vamos imaginar que a pessoa escolheu duas pessoas, colocou uma de frente para a outra. Certo. Essa é a imagem que ela criou. E ela não falou nada qual era o sintoma dela, só disse eu tenho um sintoma, um adoecimento. E aí de repente aquela pessoa que está representando o sintoma começa a dizer: eu estou me sentindo triste, eu estou com vontade de deitar, eu estou querendo dormir, eu quero morrer, eu não quero olhar para ninguém e tal, lá. E aí a gente diz, qual é o sintoma? É uma depressão. A pessoa que está representando lá nem sabia o que era, mas por que ela sentiu tudo isso? Que são normalmente sintomas da depressão, porque ela conectou com esse campo energético. É como se ela tivesse ido lá na piscina de bolinhas, pegou a bolinha que tem aquela informação sobre o sintoma daquela pessoa e ela vai simplesmente expressar através de sentimentos, de emoções, de sensações corporais. Né? Então, às vezes vem alguma dor, alguma dormência, né? Esfriou, esquentou. Então, isso tudo fala sobre o sintoma pra gente. É como se nós olhássemos para a nossa vida de fora, é isso? Sim, exatamente. A gente é testemunha. Um teatro, é como se fosse uma peça de teatro que conta, na verdade, a nossa história. Sim, sim, mas não tem um roteiro pré-definido. Sim, faz assim só uma alegoria, né? É como se nós estivéssemos sentados na plateia e vendo no palco a nossa vida se desenrolando. Testemunhando a nossa própria história, e aí fica muito mais fácil da gente compreender quais as dinâmicas inconscientes, dinâmicas de dor, as crenças e os padrões que a gente vinha repetindo sem saber, né? Quando a gente está assistindo de fora. Então, a constelação, como eu disse, ela não tem um roteiro pré-definido. A gente às vezes nem sabe o que é que a pessoa quer constelar, só durante a constelação é que a pessoa diz, eu quero constelar tal coisa, né? A gente que eu falo constelador. E nem sabe como vai terminar. Não sabe porque é totalmente fenomenológico, né? É o que o campo, é o fenômeno que o campo vai revelando naquele momento. Então, o que é que o constelador faz? Ele vai conduzindo, né, a partir dos sintomas, das emoções, dos sentimentos que as pessoas que estão representando vão expressar, movimentos e falas de liberação e cura para que aquele movimento aconteça. E aí a gente chega na imagem final, que Hellinger chama de imagem-solução. Ele diz que na verdade é o início da solução, é o início da cura, porque a constelação ela é um trabalho energético, a gente está o tempo todo mexendo nesse campo de energia, a gente está restabelecendo o equilíbrio usando as leis sistêmicas. Então, tem um deslocamento de papel, então vamos colocar de volta, cada um no seu lugar. Você é o pai, você é a mãe, você é o filho. Você é o filho abortado que não foi reconhecido e você tem o seu lugar, então vem um representante para o filho abortado, por exemplo, né? Você é aquela pessoa que se suicidou e que ninguém nunca mais quis falar na família, é um segredo de família, vem assumir o seu lugar. Então a gente vai restabelecendo a ordem e o equilíbrio dentro do sistema, usando as leis sistêmicas, pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. O resultado de uma constelação, ele se dá de imediato ou não? Leva um tempo? Como é que fica aí essa relação meio tempo-espaço dentro do processo, digamos, de cura, a que se propõe a constelação familiar? Primeiro tem uma coisa muito importante que é essa definição de cura.
né? Essa cura da constelação não é a cura que a gente quer que seja, é a cura que a alma do sistema define, né? A alma do sistema, que é a sabedoria que conduz esse sistema, leva a constelação a uma imagem de cura. Então, o que é essa cura? A cura é a gente ter clareza, a gente ter consciência, a gente poder ver quais são os padrões distorcidos, as crenças distorcidas, as experiências de dor que a gente vem repetindo sem saber. E quando a gente olha, a gente pode escolher diferente, né? Então, essa é a tomada de consciência. E a cura no nível energético mesmo, isso vai reverberar para os nossos antepassados e para os nossos descendentes, porque lembra que esse campo é um campo quântico, né? Ele não tem tempo e espaço. Então, se a gente cura essa situação, os nossos descendentes não precisam repetir, porque ela já foi resolvida, né? Então, a tendência é que, por exemplo, as próximas gerações já não sofram daquela situação Sim. específica que me levou, por exemplo, para a constelação. Isso, exatamente. E aí é interessante falar sobre essa cura, porque é isso, não é a cura que a gente quer, o nosso ego, né? Sim. Às vezes a gente vai fazer uma constelação de relacionamento. Aí a imagem final é a separação. Aí você faz como se eu vim resolver o meu problema. O que não significa que você vai chegar em casa e dizer à pessoa, olha, eu fiz uma constelação, vamos nos separar. Né? Não é um diagnóstico. Não é por aí. Não é por aí. Aquela imagem final, ela está mostrando para você que naquele momento existe uma dinâmica na relação que está levando cada um para um caminho diferente. Pode ser uma confirmação para você de algo que você já estava desejando, sentindo, querendo decidir, dizer, realmente eu estou sentindo que esse é o caminho. E não tinha coragem. Não é mais possível seguir juntos, então ao invés de romper, eu vou concluir essa relação para poder seguir, né, inteiro, em novas experiências que eu quiser viver. E você pode também dizer, não, eu estou vendo que existe essa dinâmica, mas eu vou escolher diferente. Então o que é que eu preciso fazer para essa dinâmica não se concretizar? É um processo de conscientização. Sim, de autoconhecimento, né? De ver como você está dando na relação. Às vezes você está dando muito na relação e está pesando e você diz, que está difícil para mim. E quando você vê isso na constelação, você pode ter, por exemplo, uma conversa com a pessoa com quem você está se relacionando e dizer a ela, olha, está pesado para mim, né? Tá muito para mim, você também precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer, eu não vou dar conta sozinha, a gente vai se separar. Na verdade, quando isso é identificado na constelação, essa fala ela já acontece. Sim. Durante a constelação. Mas às vezes você precisa materializar isso para o outro, quando você vê que é essa dinâmica que está ali, levando a uma possível separação, se esse não for o seu desejo. Então a cura, ela tem a ver com isso, né? Com essa tomada de consciência, com a gente poder escolher diferente. E não é um diagnóstico, não é sai daqui e vai fazer isso. Não tem um direcionamento, olha, você vai sair daqui, a partir de agora você vai fazer isso. Não é esse é o princípio, nem o objetivo da constelação. Não. Normalmente, Hellinger diz isso, normalmente quem toma uma decisão, né, muito importante, logo depois da constelação, não se dá muito bem. Porque precisa de um tempo para integrar aquela energia, você precisa digerir energeticamente o que aconteceu, trazer para sua consciência, compreender. Então você precisa de um tempo, né? Esse tempo é um tempo relativo, vai de né? pessoa para pessoa, mas a constelação ela atua nesse campo, ela reverbera nesse campo. Então 1 mês, 2, 3, 1 ano, a energia da constelação ainda está ali reverberando. E às vezes acontecem coisas muito concretas e muito rápidas em decorrência da constelação. Outras vezes, num campo muito sutil que a gente não consegue dimensionar, né? Então, às vezes você diz assim, eu não consigo parar no emprego. Eu começo a trabalhar na empresa, aí sou demitido. Aí começo a trabalhar na empresa, sou demitido. E aí você faz uma constelação, depois de um tempo você começa a trabalhar na empresa e permanece. Então, é uma coisa concreta. Então, pode acontecer de fato, podem acontecer coisas muito concretas que você vai conseguir relacionar o que foi trabalhado na constelação. E outras não. E outras vão acontecer depois de um tempo. Reverberam com o passar dos dias, né? Isso. Ele tem uma reverberação para frente, sim, no caso. Energética. Para trás, liberando nossos ancestrais, porque às vezes eles estão em outras dimensões, presos em alguns níveis de consciência, né? E quando a gente faz essa constelação, a gente permite que eles se liberem e vivenciem outras experiências onde eles estão, né?
na nossa vida vem muitas transformações e para frente também, né? A constelação, ela trabalha nesse campo quântico, né? Que a gente falou. Então, beneficia os nossos antepassados, nos beneficia e beneficia os nossos descendentes. Então, tem um tempo de reverberação. Mas o mais importante é a transformação interna, né? A transformação da consciência. Mesmo se a situação não mudar nada lá fora, o meu olhar sobre a situação, a minha relação com aquela pessoa, ela já vai mudar depois de tudo que eu vi, que eu tomei consciência que está por trás disso, né? Então, o mais importante é essa tomada de consciência que a constelação permite que a gente tenha. Juliana Sampaio, então, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Eu acho que a gente conseguiu passar aí para quem está nos assistindo uma visão mais clara da constelação familiar, que é uma das práticas integrativas complementares de saúde que foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que estão disponíveis na rede SUS. Então, alguns locais do país já podem começar a utilizar esta prática, ajudando as pessoas a resolverem seus conflitos, a resolverem vários problemas. E é uma prática realmente muito interessante. Se você tiver a oportunidade, conheça, que realmente vale muito a pena. Juliana Sampaio, muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Psique. E o pessoal que quer lhe achar, onde lhe acha, qual o telefone e onde você atende? Sim, eu quero agradecer primeiro o convite de falar para falar sobre constelação. Dizer que aqui em Recife a gente tem um CIS, né, que oferece já a constelação através do SUS. O que é o CIS? CIS é o Centro Integrado de Saúde, que fica no Engenho do Meio, e lá tem constelação aberta para todos, é pelo SUS, inclusive o nome é esse, Constelação para Todos, e quem quiser entrar em contato, é fácil achar pela internet, tá? Então tem essa possibilidade. É um serviço da Prefeitura do Recife, tá, gente? É um serviço que está na rede pública de saúde do Recife, então você que é morador aqui do Recife tem acesso. Isso, é no Engenho do Meio que funciona, perto da universidade. Eu atendo no bairro da Madalena. Vocês podem me encontrar através do número 98646-9285. Eu faço atendimentos individuais e também grupos de constelação mensais. Esse mês vai ser dia 14 de julho. Então, quem quiser conhecer o trabalho de grupo está convidado. Juliana Sampaio, obrigada pela sua participação aqui conosco. Gostou demais desta prática integrativa aqui de saúde que nós estamos trazendo no Papo de Psique? Se gostou, curte aqui o nosso vídeo, deixa o teu comentário e não esqueça de compartilhar, levar esta informação para outras pessoas que precisam e podem se beneficiar da constelação familiar ou constelação sistêmica familiar, como também é conhecida. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigada e até o nosso próximo Papo de Psique.